Queridos amigos que acompanham o canal, que semana tivemos nessa terceira semaninha aí de setembro? Podemos dizer, né, que oficialmente que realmente foi a semana, né, que as empresas não conseguiram fechar suas operações, pessoal. Assim como no vídeo lá do Ice9 que temos aí no nosso canal. Quem não pode, né, quem não pôde assistir aí, assista, por favor. O grande colapso aí econômico que já se iniciou e está dando cada vez mais, né, indícios aí que está muito próximo do estouro dos índices, né, a gente fala, porque outros estouros aí já ocorreram e são mascarados, completamente mascarados, mas sem dúvida, isso que ocorreu essa semana, as empresas não conseguiram fechar suas operações, o Banco Central entrou diariamente, né, o norte-americano Fed, entrou diariamente, e nesse vídeo vamos mostrar mais uma informação principal aí, que o Fed poderia muito bem ter compartilhado esse risco com os bancos, né, privados, que tanto mamam ali no contribuinte, e os bancos simplesmente se recusaram, pessoal, se recusaram, porque com certeza eles já sabem, né, que tudo isso que a gente fala sempre aqui nesse canal está realmente muito próximo. Então tiveram aí uma injeção absurda, recorde nos mercados, e vão tentar prolongar isso ao máximo. Já tem aí dados dizendo que até meados de outubro, meio de outubro, isso vai ocorrer. Então esse, pessoal, é um momento realmente indispensável, fundamental. Nós estamos participando da história, assim como em 2008, participamos de várias coisas, mas não tínhamos ainda canal, só temos antigos jornais que coletamos na época, colecionamos, já faz parte realmente de uma biblioteca nossa aí. Então estamos fazendo o mesmo agora porque estamos aí muito próximos do sistema não se aguentar mais. Na verdade, o sistema já não se aguenta, os bancos centrais estão tentando colocar isso para frente com corte de juros, com quantitative easing, com um monte de formas aí, despejando fortunas na economia, e realmente essa semana nem isso funcionou. O Banco Central ele teve que entrar pessoalmente todos os dias, injetando dinheiro. Muitas pessoas falam, é recompra, né? Não é exatamente, você não pode somar um dia com o outro, porque são recompras, então é como se você rolasse uma dívida. E, gente, isso é muito difícil, mais uma vez, isso é muito, muito difícil de mostrar e de provar. Por quê? Porque, primeiro, né, se a gente for lá, a gente vai ler aqui, no primeiro dia foi ofertado 75 bilhões e eles pegaram só 53. No segundo dia foi ofertado 75, pegaram 75 e um pouquinho. No terceiro dia pegaram 80, quiseram 84. Então a demanda por esse empréstimo do Federal Reserve superou o que eles disponibilizaram. Na semana que vem vão disponibilizar mais. Então assim, gente, é óbvio que não é a mesma empresa. Então tá bom, a empresa de terça-feira ela fechou as operações dela, e aí na quarta ela pegou dinheiro de novo, na quinta ela pegou dinheiro de novo. Gente, na crise de 2008, os bancos foram chamados pelo Federal Reserve, Chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke lá, e não adiantou. Eles precisaram de meses para dizer o tamanho do rombo que estava na economia, né? Então, o que é esse movimento, pessoal? O que a gente vai demonstrar nesse vídeo, que é fundamental para entendermos o que é esse movimento, né? Na verdade, é um grande segredo. Não sabem quais são as empresas, por que elas estão fazendo isso, porque os bancos não emprestam, porque o Federal Reserve não toma aí outras ações. A gente vai ver aqui que teve operadores aí extremamente experientes, especialistas que foram demitidos. Algo muito, muito errado está ocorrendo. E nada de aparecer isso na mídia, tá certo, pessoal? Então fiquem conosco, vamos falar aí 4 matérias fundamentais. Antes, né, nossos recados de sempre. Gente, nesses momentos, nesses dias, a quantidade de informação que nós conseguimos aqui compartilhar na nossa comunidade gratuita é sensacional. Temos muitas pessoas boas, as pessoas aí mais chatas, mais malas acabam saindo, viram haters e me xingam aí, né? Eu e o Percival, coitado do Percival, nem fala nada, só pega os e-mails do pessoal, né, e inclui nos grupos aí, mas o pessoal parece que gosta de xingar mais ele. Ei, Percival. Gente, não mandem mensagem pro Percival, gente, só mandem pro Morfeu, porque o Percival não responde, né? Mas esse momento está com uma troca enorme de informações, de matérias. Se a crise realmente explodir na próxima semana, no começo de outubro, a quantidade de dados que a gente troca aí, pessoal, é muito legal. Mandem esse e-mail. Vocês não vão se arrepender, tá certo? E fora isso, tem nossa comunidade aí,
né, no Patreon que a gente sempre fala. Está aí, né? Olha, fizemos um post aí, nossa segunda operação de outubro. Estamos aí extremamente bem posicionados, né? Com esse seguro, são opções de put, uma operação complexa, é mercado de derivativo, que é algo complexo, mas nossa estratégia é para você investir super pouco do seu patrimônio, 100 a 200 reais no máximo por mês, e se a crise chegar, ninguém fica rico, pessoal, esse não é o canal de ninguém ficar rico, esse é o canal do estudo, do trabalho, de não dormir, de não ter final de semana, porque tem um propósito, né? Um sentido que é entender os mercados, é entender o mundo como ele funciona e se proteger, né, dessas crises e com certeza ganhar bastante dinheiro com elas. É esse o nosso intuito, tirar o dinheiro aí dos mercados que vão quebrar e com isso é fundamental essa estratégia dos pozinhos, tá certo, pessoal? Então quem puder também entre, são $25 por mês, é uma assinatura mensal que dá acesso a um conteúdo exclusivo, temos ali vídeos sobre nossa carteira anticrise, temos vídeos sobre os metais, temos vídeos sobre as moedas, então nesse momento é fundamental. Tá certo, pessoal? Esse vídeo aqui não vamos falar de dicas de fartura, porque a gente quer fazer um vídeo menor, dado aí a importância do que a gente está falando. Tá bom? Então, só para começar ali, vamos falar então de 4 matérias. Então essa primeira matériazinha aí do Financial Times, a gente não vai ler porque a gente tem muita informação, mas a gente chamou muito a atenção, né, o título, e o Financial Times é uma mídia, né, fundamental aí no meio do mercado financeiro. Então ele fala lá, né, Apple Markets Mystery reminds us that we are flying blind. Então, olha o que sai, né, no Financial Times, pessoal, que os mercados de repo, que é exatamente esses mercados que eles compram para revender rapidamente, né, só para cobrir ali um pequeno buraquinho, nos mostra, gente, que estamos voando a cegos. Olha o que aparece no Financial Times, gente. Não é mais o canalzinho do Morfeu, conspiratório, apocalíptico, maldito. É o Financial Times, gente. Isso mostrou uma ferida enorme, gente, no sistema. O sistema não está mais se aguentando, né? Então, olha só, essa capa é inacreditável. Então, só essa chamada. Vamos ler, então, outra notícia aqui muito interessante. Esse site brasileiro, ele conseguiu resumir muito bem, né? Então, é lá do Expresso. Crise no mercado de capitais de Nova York, um azar ou um aviso, né? Então, ele continua ali. Essa semana, os mercados financeiros ficaram marcados por um abalo. Subitamente, no mercado interbancário, fora de horas em Nova York, a liquidez deixou de chegar para a procura dos bancos e dos fundos de alto risco, e a taxa subiu acima do normal, o que logo fez recordar outros momentos de estresse antes da crise financeira de 2008, gente, é o que a gente sempre fala. Ainda tem gente, pessoal, que defende que são movimentos normais. Como que pode, meu pai? Como que pode? A crise aguda no mercado interbancário, fora de hora, em Nova York, durou 3 dias e obrigou o Banco da Reserva Federal de Nova York, o braço armado do Fed, para as operações de mercado, a fazer algo que já não era obrigado a fazer desde a crise financeira. O banco injetou, nesta terça-feira, entre terça e sexta-feira, 280 bilhões de dólares, pessoal. Bilhões de dólares, é o equivalente a 250 bilhões de euros, mais que o PIB de Portugal, né? Aí, pessoal, como que pode, gente? Meu pai, como que pode? Em uma semana você injetou mais que o PIB de um país como Portugal, gente. Como pode? E tá todo mundo tranquilo. Como isso lembra, gente? De novo, vejam lá o IC9, né? Essa teoria aí, ele fala exatamente sobre isso. Ocorrem, antes dessa crise explodir, ocorrem pequenas variações de mercado que só quem acompanha o mercado, né, doentemente como nós aqui, enxergam. Então a mídia nunca isso vai aparecer na mídia, né? Depois da operação dessa sexta-feira, com a injeção de mais 75 bilhões, que tiveram uma procura de 75,6 bilhões, a normalidade parece finalmente ter regressado. Já na quinta-feira, depois de uma injeção de outros 75 bilhões, tiveram uma procura recorde de 84, pessoal. Olha aí como que pode, se fosse só recompra das mesmas empresas, a procura aumentou, gente, não é só isso. A intervenção conseguiu fazer descer a taxa média diária de 1,9%, o nível já se encontra dentro do novo intervalo de taxas, entre 1,75% e 2% fixado. Isso é fundamental a gente entender também, gente. Pensem lá que essas taxas, né, esses títulos, eles sempre tiveram ali entre 1% e 2%, sempre flutuando, né, gravitando nessa margem, e aí do nada ele foi para 10%, pessoal, num
piscar de olhos, porque a procura por dinheiro do Fed foi enorme, porque as empresas começaram a ver que não iam ter dinheiro para fechar suas operações, né? E isso poderia causar realmente essa quebra aí que a gente está sempre falando. Tá certo? Então esse site ele é fundamental para a gente entender isso. Tem pessoas aí que dizem, né? Não, mas são 280 se você somar, mas na verdade é só 75, porque o Banco Central ele pega esse 75 e vai reinvestindo, vai reofertando. Gente, não é isso. Não tem como ser isso, gente. Imagine você é dono de uma empresa, você precisa de um dinheiro do governo e você vai para aquele dia só, você fecha, tá bom. Então você não precisaria para o próximo dia também, né? É óbvio que são outras empresas, olha, o apetite está maior. Começou com as empresas pegando 53 bilhões e as empresas já pegaram 84 aí. E na semana que vem tem mais, e esses 75 vão aumentar, né? E os bancos, eles poderiam estar ajudando e não estão. O Fed está se virando sozinho, como na crise de 2008. Então é isso, a gente vai ler agora uma outra matéria muito interessante, nosso querido Zero Hedge, e que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala lá, quando se trata de escassez ocasional ou crônica de dólares, o encanamento, olha, muito interessante esse termo que ele usa, o encanamento do mercado de empréstimos overnight, que como todos sabem, sofreu um ataque cardíaco, é o que a gente fala, pessoal, pode ter 1 bilhão, 2 bilhões, isso é normal. A gente tem aqui, né, o DI, tem toda aquela questão das nossas rendas fixas, né, serem atreladas ao DI, porque é o depósito interbancário, é o que o banco, a taxa que um banco usa para emprestar do outro, para emprestar para as empresas ali, né? Então, isso é normal, mas não é esse preço, gente. Não a todo dia ter que ir lá e colocar dinheiro. Isso é um ataque cardíaco perto das operações rotineiras, né? No início dessa semana, quando a taxa de recompra noturna subiu de até 10 pontos percentuais, é o que eu falei, 10%, o Fed de Nova York, isso é o mercado aberto. No entanto, agora parece que o Fed, quando se trata de manter a estabilidade do mercado, é tão ignorante quanto o resto de nós, porque o mercado de recompra congelou, enviando taxas de financiamento e elevações nunca antes vistas. Então, novamente, pessoal, o que é mais impressionante de tudo isso que está acontecendo, gente, é que o Fed não se posiciona. Ele não fala assim, as empresas estão pegando essa fortuna por causa de X. Não fala, porque nem eles sabem, gente. Imagina você entrar na contabilidade de uma empresa grande e entender o que está ocorrendo. Aí ele continua, em uma entrevista ao Financial Times, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, que inesperadamente, pessoal, olha aí, né, olha as partes ocultas aí da Matrix, né, que inesperadamente demitiu, né, não apenas o chefe da mesa de mercados do Fed de Nova York, Simon Potter, provavelmente o operador mais importante do mundo, administrando a mesa de operações mais importante do mundo, mas também a segunda pessoa mais importante da equipe de proteção do Fed, o chefe do grupo de serviços financeiros, Richard Dzina, disse que o Fed de Nova York está examinando por que os bancos com excesso de dinheiro não emprestaram ao mercado monetário noturno, após uma semana que revelou rachaduras no encanamento financeiro dos Estados Unidos. De novo, né, gente? Quem acompanha o canalzinho do Morfeu aí não se espanta com isso. Especificamente, Williams questionou a hesitação dos grandes bancos líquidos, dizendo que a coisa em que precisamos nos concentrar hoje não é tanto o nível das reservas, mantido no Fed, é como o mercado funciona. O que preocupa essa afirmação é que precisamente o nível das reservas em que o Fed de Nova York deve se concentrar, afinal, justificaria o congelamento profundo do repo, pois agora ficou claro que o sistema financeiro dos Estados Unidos precisará de cerca, olha isso, pessoal, meu Deus, a crise nem explodiu, e eles já falam num valor desse, como se fosse nada, né? Precisará de 400 bilhões de dólares a mais em reserva, mas não como o mercado funciona. Se alguma coisa, essa é a única coisa que o Fed de Nova York deve saber agora. No entanto, o fato de o economista Williams admitir que o Fed não tem noção do encanamento do mercado é extremamente preocupante. Então vamos lá, pessoal, olha de novo, né? Vamos entender, porque é uma coisa tão nonsense, tão fora da realidade, né? Então assim, imaginem que tá tudo bem, né? Não tá tudo maravilhoso a bolsa. A bolsa, gente, brasileira maravilhosa, explodiu aí, né? Como que pode? A gente tá falando de um problema desse tamanho, a bolsa brasileira tá ótima, né? É óbvio que na hora que isso estourar vai acabar, exterminar a bolsa brasileira, exterminar, gente, né? Como que pode? Então, no meio da semaninha ali, galera, tá tudo maravilhoso, pum, vamos botar 70, 75, 400 bilhões já estão falando, 400 bilhões.
Gente, na crise de 2008, eles começaram igualzinho, mas quanto precisa? 100, 200, 300, 400? No final, gente, foram 7 trilhões de dólares que foram inseridos na economia, de uma forma ou de outra, né? É muito, muito, muito dinheiro. Então, como que pode já? Não, nada foi estourado, os índices estão maravilhosos e já estão falando, gente, numa falta de 400 bilhões de dólares. Então, a gente faz um resumo, né? Que essas matérias são muito compridas aí. Então, aí a gente pegou mais uma parte aqui que é sensacional e ele diz o seguinte: por sua vez, levanta a questão. Quais são os grandes bancos bem financiados? Gente, o que significa bem financiado, gente? É banco que pega muito dinheiro do governo. Existe governo? Quem é o governo? Traz o governo aí. Não tem, gente. É o povo, né? O povo, o governo representa o povo. O governo não tem dinheiro do governo, tem dinheiro do povo. Então os grandes bancos já são bem financiados, já usam o dinheiro do povo, né? E ele continua. Quais são os grandes bancos bem financiados com tanto medo de compartilhar parte de sua liquidez com seus pares menos afortunados? O que eles sabem que nós e o Fed de Nova York não sabemos? E vinculado a isso, por que Margaret McConnell, funcionária do Fed de Nova York, encarregada de prever todos os resultados apocalípticos, não importa quão improvável, não conseguiu antecipar esse resultado. Gente, mais uma vez, imaginem, gente, que quem é o Morfeuzinho no mundo, né? Nada, uma formiguinha ali que passou um vento, caiu no buraco, morreu. Quem é, gente? Imaginem essas pessoas que trabalham no Fed, que são lá, MIT, Harvard, 1 milhão de condecorações. Eles não preveem esse tipo de coisa. Como que não prevê uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, isso é uma falta de respeito com o povo, né? Uma pessoa dessa, o salário dela o que ela ganha num dia eu ganhei na minha vida, né? E não prevê esse tipo de movimento, como pode? E aí ele finaliza lá com um gancho que a gente vai fazer para uma outra matéria. Uma pessoa que pode ter essa resposta é Matt King, do Citi, olha só, gente, do Citibank, né? Cuja última apresentação, Um Mercado em Baixa, explica tudo o que há de errado com o sistema financeiro atual. Então, gente, a gente vai pegar esse gancho, né? Nós pesquisamos aqui, realmente não conhecíamos essa figura Matt King, e fomos lá e essa apresentação dele. Então, o que ele diz nessa apresentação, só para a gente fechar essa questão com chave de ouro. Então, encontramos aí uma matéria que diz exatamente isso. Mais uma vez, gente, todos os links estão aí, é só vocês lerem. E nessa matéria ele fala o seguinte: os mercados estão passando por um período peculiar, em que ninguém pode concordar em que estágio do ciclo estamos, e tudo é vulnerável juntos, o que explica de alguma maneira por que foi um ano difícil para quem investiu fora das ações dos Estados Unidos. Então é essa jornalista falando sobre essa questão. Além disso, haverá muitos problemas repentinos pela frente, de acordo com Matt King, chefe global da estratégia de produtos de crédito do Citi. Talvez aqui não é Citibank, né? É Citigroup, né? Como um todo. Parte do motivo é que um dos dois compradores massivos fora do mercado estão agindo como determinadores de preço para todos os participantes, tendendo a ser bancos centrais ou fluxo de crédito da China ou, no caso, propriedades em Sydney. No momento em que o comprador marginal, o comprador fora do mercado, não está mais lá, não há profundidade no mercado. Talvez o preço não caia imediatamente, mas há uma vulnerabilidade profunda. Os compradores marginais não estão lá, e as vulnerabilidades anteriores ocultas agora são aparentes. Então o que ele diz basicamente, pessoal, nessa apresentação, né, que essa matéria citou, é que assim, está tudo tão ligado, né, uma coisa a outra. Então pode ser as propriedades em Sydney, pode ser o crédito na China, pode ser os ativos aí como o ouro, que a gente sempre fala aqui, eles estão ligados de uma forma tal, né, que quando isso que já está acontecendo, né, a gente vive ali num piso, né, todo corroído, quando a primeira pessoa, né, o primeiro objeto cair desse piso, o que ele fala nessa apresentação é exatamente isso, né, que todo o piso realmente vai abaixo, porque uma coisa está completamente ligada à outra e as bases financeiras aí estão completamente corroídas. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, gente, nosso canal não é o canal do medo, não é o canal do apocalipse, da fome, da guerra. Não, a gente não acredita em nada disso. A gente só acredita que está vindo aí, os poderosos realmente se perderam nessa gestão patrimonial do mundo, né, da forma de liberação de crédito, e isso vai ter consequências realmente muito pesadas. Essas primeiras rachaduras aí no encanamento, né, como o nosso autor aí falou, elas já estão muito expostas e elas são muito profundas. Então o que a gente tem que fazer como cidadão, em primeiro lugar, é tirar realmente
nossos ativos aí dessas bolsas que ainda continuam subindo apesar disso, é ter uma carteira anticrise com moedas, metais, o tesouro dos países que não tem jeito, não tem como você sair dos tesouros se você tem uma quantidade, né, razoável de dinheiro, e se garantir com esses segurozinhos, esses pozinhos input, que também tem diversos riscos, pode ser que caia e não atinja o preço do strike, então também é um tiro no escuro, né? A vitória é uma preparação, então a gente prepara, a gente se posiciona para esse momento chegar, mas que já está muito mais realmente próximo, claro, né, do que a gente sempre imaginava. Isso que aconteceu essa semana, é inquestionável. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, entrem na comunidade, nos ajudem, né? Não só para entrar para ler as matérias, mas para ajudarem. Às vezes tem alguém aí que conhece algum outro jornal específico e aí ele compartilha com a gente, enriquece a nossa vida, nosso trabalho. Entre no Patreon quem puder para participar dessas estratégias. A gente não disponibiliza muita estratégia aqui no YouTube gratuitamente, porque são estratégias complexas. O nosso trabalho é sempre focado em as pessoas não perderem dinheiro, e se a pessoa investir incorretamente, ela pode se dar muito mal. Então é sempre nesse sentido que a gente faz. Curtam o nosso vídeo, compartilhem, cliquem no sininho para receber as novidades. Um grande abraço!